Olá, este é o programa Transcendência, recebendo hoje Fabiano Conte, gerente da Rádio Independente, apresentador da Rádio Independente, fazia o programa Contraponto, que foi um sucesso durante muito tempo na rádio, continua sendo, mas hoje ele já está em outras funções. Fabiano, seja bem-vindo ao programa Transcendência. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando um pouco sobre meu trabalho, sobre comunicação, sobre rádio, enfim, todas as atividades que a gente está fazendo aí no dia a dia do Vale do Taquari. O programa Transcendência, conversando com Fabiano Conte, tratará hoje sobre a questão da rádio e as novas mídias. Fabiano, tu és um homem de rádio, mas acima de tudo é um homem da comunicação. Como tu vês hoje a rádio na vida das pessoas, principalmente aqui no Vale do Taquari? Bom, é fundamental e importante que a gente tem trabalhado com a experiência de várias mídias, digamos assim, e há 18 anos trabalhando especificamente em rádio. Quando comecei no Grupo Independente, trabalhando como produtor, como repórter, apresentador da Independente AM e da Tropical FM, consegui, nestes 18 anos, acompanhar muito a evolução da mídia, tanto do jornal, como da rádio, como da TV, e a sua importância para o Vale do Taquari, a importância, enfim, para as pessoas. E há 18 anos o rádio ele era importante na vida das pessoas e hoje continua sendo também importante. Talvez no passado, com o passar do tempo, ele tem, ao contrário do que se dizia que o rádio perderia espaço, que as novas mídias, que a internet poderia dominar e fazer com que o rádio desaparecesse, na verdade a gente tem percebido cada vez mais a sua importância na vida das pessoas. O rádio tem uma essencialidade. Eu fico imaginando que, apesar de todas as novas mídias que nós temos, o rádio tem um lugar tão próprio, porque ele tem uma certa afetividade. Até gostaria de falar um pouco mais sobre isso depois. Mas a rádio, como sendo um elemento de vida, que tu participas com tanta intensidade, aliás, eu comecei participando em rádio, né, logo com o antigo Heron de Oliveira, depois contigo, e experimentei assim a rapidez, a sensibilidade da rádio e como as pessoas são afetivas em relação a ela. E tu, como este homem, que hoje é um locutor, que comunica, conversa com as pessoas, recebe e gerencia novos profissionais na área da rádio, tu vês a rádio com um futuro e um futuro brilhante? Com certeza. Essa semana mesmo, lendo uma reportagem de um dos diretores de uma das rádios mais conhecidas do país, que é a Jovem Pan, e são mais de 350 emissoras afiliadas e que retransmitem programas da Jovem Pan de São Paulo, e ele dizia que mesmo com o surgimento das novas mídias, e o próprio Grupo Jovem Pan tem trabalhado muito isso, o rádio, a essência do rádio, ligar o rádio, tanto no AM como no FM, continua sendo essencial. E pegaste num ponto, falaste um tema fundamental e importante, o rádio cada vez mais conversado. Diferentemente de anos anteriores, que o locutor tinha um locutor padrão que lia a notícia daquela forma, com a voz impostada muitas vezes, sendo um comunicador, sendo um transmissor de informação. Hoje nós continuamos transmitindo informação, mas de uma forma mais próxima do ouvinte, de uma forma que você conversa mais. O exemplo do programa que nós fazíamos juntos lá na Rádio Independente, que você começou com o Heron, que aliás foi cria dele o programa Contraponto, e que eu apresentei durante algum tempo, e que agora continua com o colega Renato Vor, ele demonstra isso. O que vocês fazem lá, vocês debatedores? Vocês conversam entre vocês e conversam com o ouvinte. E por isso talvez o rádio ele vai continuar sendo este parceiro das pessoas, porque quando você liga, sintoniza uma emissora de rádio, em todas as suas formas, no aparelho tradicional, no celular, escutar rádio na TV, escutar pela internet, você está sendo um parceiro, você está informando, você está fazendo entretenimento e, acima de tudo, conversando com as pessoas. E por isso que eu julgo o rádio como uma das mídias mais próximas, mais instantâneas e fundamentais na vida da pessoa. E não é porque eu gosto de rádio, não é porque eu vivo o rádio, mas as pessoas comentam isso. E eu vejo o rádio continua sendo um veículo atual e vai ser no futuro, com certeza. Fabiano, tu vês diferença entre a rádio AM e a FM? Eu te digo isso já lembrando que a Gaúcha, por exemplo, hoje ela está transmitindo tanto em AM como em FM. Mas há alguma diferença clássica entre o FM e o AM?
A tecnologia e a qualidade na transmissão do som, ela é fundamental. Então, o que acontece hoje com o rádio AM? A rádio AM ela não consegue ter a mesma qualidade de som e a mesma propagação de alcance do que uma rádio FM. Nós temos a nossa rádio FM, por exemplo, a Tropical, que é do Grupo Independente, que tem uma proporção, na verdade, uma abrangência muito grande. É sintonizada em Porto Alegre. Eu consegui ouvi-la já em Porto Alegre. Vai para a Serra Gaúcha. Agora, essa semana, ainda conversei com pessoas conhecidas em Bento Gonçalves, que sintonizam muito bem a rádio lá. Diferente do som da AM, que é um som mais local. Então, tem essa questão da qualidade. O que fez a Gaúcha transformando, indo o sinal da AM para a FM também, propiciou que mais gente pudesse ter o alcance do seu sinal através da FM. Propiciou também que as pessoas, por exemplo, no estádio de futebol, não só no estádio, mas é um exemplo clássico disso, pudessem escutar a transmissão dos jogos no celular, coisa que com a AM não é possível, somente com rádio FM. É uma tendência, se fala muito dessa questão do rádio digital, mas está cada vez mais longe disso, até porque as experiências que se teve nos Estados Unidos e na Europa não são experiências tão positivas assim. Por exemplo, o receptor de uma rádio digital, ele é um receptor grande ainda, daqueles rádios antigos, então é muito difícil você colocar em prática, tem que se avançar muito. Então, enquanto o rádio digital não avançar com muita força aqui no Brasil, eu acredito que a tendência das rádios AM é migrarem o seu sinal também para as rádios FMs. Evidentemente que nem todas têm essa possibilidade, ou porque não tem um canal disponível, ou porque não tem sinal, ou porque não tem a possibilidade na sua região. Mas é uma tendência das grandes emissoras fazerem isso. Eu fico olhando a Tropical e a Independente, e elas já trabalham juntas em algumas questões, como transmissões de jogos, etc., que o sinal da AM e da FM, ou seja, os locutores da AM e o trabalho da AM também está na Tropical, na FM. Exatamente, foi uma inovação que nós fizemos há 2 anos, com a transmissão dos jogos da dupla Grenal e que deu um resultado fantástico em termos de receptividade do ouvinte. Primeiro que existe essa preocupação, até que ponto o nosso ouvinte da Tropical FM vai aceitar a transmissão do futebol. Pois fizemos uma pesquisa logo depois e constantemente fizemos esta análise de mercado e continua com aprovação de 92%, 95% das pessoas que escutam a Tropical de também escutarem o futebol. E também nos deu a possibilidade de aumentar nossa área de abrangência. Hoje nós temos a participação, por exemplo, de ouvintes que interagem no futebol da região carbonífera, da região do Vale do Rio Pardo, da Serra Gaúcha, da região metropolitana. E isso nos mostrou então que foi uma decisão correta. E também nos propiciou esta experiência com o futebol de transformarmos, por exemplo, na Rádio Tropical, a partir desse ano, desde março, de uma rádio um pouco mais news, com mais informação. Tanto é que nós mudamos a grade pela manhã. Continuamos tendo a essência do rádio FM, que é a música, continuamos tendo aquilo que as pessoas gostam, que é o entretenimento, que são as promoções, mas acrescentamos muito mais informação, muito mais notícia dentro do dia a dia da FM, e que é uma tendência também. As rádios de grandes centros hoje, inclusive as FMs, elas são rádios, e muitas delas, que norteiam, por exemplo, o motorista, que está no engarrafamento, está no trânsito. A hora do rush é essencial. Exatamente. Muitas FMs, em Santa Catarina, por exemplo, em Florianópolis, é clássico isso. As rádios FMs têm bem mais audiência que as AMs na transmissão de futebol. E é uma tendência, nós temos cada vez mais esse envolvimento. Hoje há um envolvimento do Departamento de Jornalismo da AM nas decisões e nas ações da FM, como há também da equipe da FM na AM. Nós somos um grupo e trabalhamos, enfim, pelas 2 emissões. Me parece que na FM, por exemplo, tu tens uma dependência muito grande do apresentador. Ele tem que colocar as músicas, ele precisa manter um vínculo com o público, com o ouvinte, e há uma dependência no sentido de ele precisa fazer algum comentário, se tiver que fazer, etc. Mas também há uma certa limitude, há uma dificuldade. Muitas vezes tu vê alguns locutores não sabendo exatamente o que vão dizer, né? Já na AM tu encontras um grupo maior de pessoas que participam, de pessoas que debatem. Era uma natureza
da AM justamente ser um lugar de discussão. Exatamente. É interessante essa tua análise porque também são situações que acabam, com o passar do tempo, mudando. Hoje, a estrutura de uma rádio AM é bem maior que uma de FM. O locutor, as rádios FM ainda fazem muito isso. O locutor sozinho no estúdio, ele opera, ele coloca o comercial, ele coloca a música, ele fala, enfim, atende o telefone, faz tudo. Na AM não. Na AM você tem a estrutura de ter alguém na produção, de ter alguém na reportagem, de ter o operador, que é o que cuida da parte técnica. Você não tem essa preocupação de se o microfone está ligado, se não está ligado, se o comercial entrou ou não entrou. Você se concentra basicamente na programação. Mas com o passar do tempo, e a Tropical talvez tenha sido e também vanguarda nesse aspecto, com este acréscimo da informação cada vez maior, nós já na FM estamos trabalhando com o operador, por exemplo. Coisa que não tínhamos. Então é muito comum, e nós na programação da manhã, por exemplo, o programa que eu faço, eu trabalho com o operador. É ele o responsável pelas músicas, é ele responsável pela parte comercial, é também alguém que atende o ouvinte, que atende no telefone, por exemplo. Então está vendo esta aproximação maior, porque eu sempre brincava antes que o locutor de FM ele tinha que ganhar mais porque ele fazia várias funções. Hoje, na verdade, mais gente está se incorporando no trabalho. Também é importante dizer que o comunicador de FM já não basta mais, isto felizmente é uma tendência em todas as emissoras, e que bom que isso aconteça, e o ouvinte, por ser um ouvinte exigente, ele vai passar a pedir cada vez mais. Não basta ter uma boa voz, ou vozeirão de locutor de FM, não basta ser aquele cara que abre o microfone e começa a gritar, mandar abraço para todo mundo. As pessoas vão exigir cada vez mais qualidade. Aliás, então, assim, o locutor de FM que falar errado, o locutor de FM que não souber fazer a pronúncia de da música, do nome da banda, do artista, ele vai ficar fora do mercado. Então tem que haver esta qualificação também do profissional da FM. Depois do intervalo, eu gostaria de conversar contigo sobre por que o rádio, apesar de tantas mídias, né? E também essa questão do onde é que está a voz do locutor, por que tem mudado tanto assim. O programa Transcendência volta logo após um breve intervalo. Até mais! O Natal é uma bela oportunidade de lembrar de todos aqueles que estão sempre ao nosso lado. Muita paz, saúde, alegria e sucesso. Feliz Natal! E boas festas! São os votos da Panquecas Delivery. Na hora da fome, ligue no Panquecofone 3748-2838. Chegamos em novembro de 2010 e fomos muito bem recebidos. Gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanharam. O objetivo para 2011 é inovar, venha conhecer a CLA, móveis de decoração para interiores sob medida. CLA, sua casa, sua cara. Rua Olavo Bilac 531, fone 3714-2161. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale. Fruteiras de Gasperi, sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar. Em Lajeado, no centro, fone 3714-3988. No bairro Florestal, fone 3714-4681. No São Cristóvão, fone 3714-3067. Também em Estrela, no fone 3712-258. Fruteiras de Gasperi, sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar. Olá! A loja favorita de móveis planejados, em Lajeado, deseja a todos um ano repleto de realizações. E se seu desejo é ter os ambientes da sua casa com móveis de qualidade, venha até a Favorita, estamos prontos para atendê-lo.